Gravando um vídeo para vocês, para trazer um pouco de meditação sobre a palavra de Deus, pelo convite que recebi do irmão Girinei, o pastor aí de vocês, uma pessoa que eu tive a alegria de conhecer juntamente com a minha família, conhecendo também a esposa dele, Vitória, e nós passamos um tempo onde tivemos contato, quando eu morava em Florânia, estava a trabalho, e ali ele pastoreava aquela igreja com muito amor e carinho, e nós estávamos juntos adorando ao Senhor naquele trabalho que era realizado na Igreja Batista de Florânia. Quero mandar um abraço também especial aos irmãos da Igreja Batista de Florânia, se alguém me assiste aí nesse vídeo, que Deus abençoe a todos. Tenho muita saudade e muito carinho por cada um de vocês. E hoje eu quero trazer um texto para que nós possamos refletir. É um texto muito rico da palavra de Deus, que está lá no livro de Colossenses, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1 e no versículo 24 e versículo 25 também. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: agora me alegro nos meus sofrimentos por vós, e completo no meu corpo o que resta do sofrimento de Cristo, por amor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro segundo o chamado de Deus, que me foi concedido para convosco, a fim de tornar plenamente conhecida a palavra de Deus. Que Deus possa aplicar essa palavra em nossos corações. E nós vamos aqui fazer algumas reflexões sobre o que esse texto nos fala, né? Primeiramente, a gente vê no versículo 4, Paulo diz assim: me alegro nos meus sofrimentos por vós e completo no meu corpo o que resta do sofrimento de Cristo por amor do seu corpo. É interessante, só para a gente contextualizar aqui um pouco rapidamente, que Paulo escreve essa carta para falar aos irmãos de Colossos, e ela é uma carta apologética, ou seja, Paulo escreve essa carta para que a igreja não caísse em heresias que estavam querendo ali se instalar. Existia nesse tempo um avanço do gnosticismo, uma teoria, né, uma heresia, que dizia que somente algumas pessoas poderiam realmente, de fato, ter um contato mais próximo com Deus, e esse contato dependia do conhecimento, tanto que é por isso que é chamado de gnosticismo, que gnosis no grego quer dizer conhecimento. Então eles acreditavam que só algumas pessoas, por meio do conhecimento, detinham a fagulha de uma pequena parte do poder de Deus, e ali poderiam atingir um grau maior de relacionamento, proximidade com Deus. Então Paulo escreve essa carta para refutar algumas dessas heresias, né, que queriam se instalar na igreja. E aqui ele fala que se alegra nos seus sofrimentos. Também existia, por parte de alguns irmãos, a dúvida se Paulo realmente, de fato, era um servo de Deus, se ele realmente era alguém enviado por Deus, se era apóstolo. Principalmente essa dúvida era muito intensa lá na igreja de Corinto. E Paulo também escreve falando um pouco sobre isso. Ele está querendo dizer que os sofrimentos que ele passou não queria dizer que Deus não estava com ele. Ou que ele passava não queria dizer que Deus não estava cuidando dele naquele momento. Mas aqui ele quer destacar a sua alegria em participar desses sofrimentos. Veja que coisa maravilhosa. A carta de Filipenses também é conhecida como a carta da alegria. Várias vezes Paulo vai dizer alegro-me, vai dizer alegrai-vos. É uma carta que ele fala muito de alegria, e por incrível que pareça, naquela situação onde Paulo escreve aquela carta, ele estava preso. Quer dizer, mesmo em meio a tanta perseguição, a tanto sofrimento, Paulo permanecia alegre. Interessante a gente parar para refletir hoje, se nós estamos alegres quando nós sofremos por Cristo. Às vezes parece que não, às vezes parece que a gente cansa muito rápido, às vezes parece que a gente não tem tanta vontade de servir ao Senhor, de o adorar, de buscá-lo. A gente fica cansado às vezes porque o culto demora um pouco mais. Aí quando a gente vê o exemplo de Paulo, que sofria, que era perseguido, que tinha sua vida em risco e até perdeu sua vida por amor de Cristo, que foi preso, que foi castigado, que era humilhado até por gente da própria igreja, e ele permanecia firme por saber que estava seguindo a Jesus Cristo. Esse exemplo nos constrange e nos traz uma mensagem para que a gente possa realmente refletir nas nossas atitudes. Será que nós temos de fato essa alegria do sofrer por Cristo? Quando
a gente de fato tem um encontro próximo com Deus, quando a gente busca um relacionamento mais próximo de Deus, é Ele quem nos dá essa alegria, a alegria de passar por dificuldades, sabendo que Cristo está do nosso lado, que Jesus está do nosso lado e que nós vamos vencer tudo. Aí aqui ele diz, né, que essa alegria é por sofrer por amor de vós, ou seja, por sofrer pelos irmãos, por estar trabalhando em busca de fazer o melhor para a igreja, que é o corpo de Cristo. E aqui ele diz, e completo no meu corpo o que resta do sofrimento de Cristo, por amor do seu corpo, que é a igreja. Aí aqui Paulo fala algo bem interessante. Às vezes, se a gente fizer uma leitura rápida, a gente pode até cair no erro de pensar que Paulo aqui está dizendo que o sofrimento de Cristo não foi suficiente. Não é isso que ele quer dizer. Paulo entendia que o sofrimento de Cristo ele tinha se completado. Cristo disse, está consumado. A obra da expiação foi completada por Cristo, mas aqui ele diz que ainda sofria parte do sofrimento de Cristo. Como isso ocorre? Aqui na frente ele diz, olha, por amor do seu corpo, que é a igreja. Então, queridos, quando a igreja é perseguida, Cristo também sofre com isso. Como assim? Veja quando Paulo teve um encontro com Jesus, quando Jesus apareceu para ele, lá no relato de Atos, Jesus disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ou seja, Jesus já estava glorificado, Jesus ele já tinha ressuscitado, ele não estava mais fisicamente entre nós, mas ali ele diz, você me persegue. Por quê? Porque Cristo estava dizendo que quando Paulo perseguia a igreja, ele estava perseguindo a Cristo. Da mesma forma, é esse o sentido que Paulo quer aplicar aqui. Que por amor à igreja e pelo que a igreja sofre, esse sofrimento de Cristo, ele ainda não cessou nesse sentido, né? Aí ele diz que a igreja é o corpo de Cristo. E é realmente Cristo quem deve guiar cada passo da igreja. Lá em Coríntios e em outras oportunidades, Paulo fala bem claro sobre isso, que a igreja é o corpo de Cristo. E Cristo é o cabeça da igreja. Veja só, não é o pastor, embora ele tenha um papel muito especial, ele tem o importante ministério de servir ao Senhor, de liderar a igreja, liderar as decisões, mas, na verdade, quem é o guia que usa o pastor para pastorear o seu rebanho é Deus. Deus, ele quem guia a igreja, Cristo é o cabeça da igreja. Aí diz, da qual me tornei ministro segundo o chamado de Deus. Aqui ele diz que foi Deus quem chamou, Deus quem o chamou para essa obra, Deus quem o chamou para o ministério, que me foi concedido para convosco, a fim de tornar plenamente conhecida a palavra de Deus. Aqui Paulo diz que foi Deus quem o chamou para o ministério e para levar a palavra de Deus. Eu quero perguntar a você, se você tem sentido que Deus tem esse chamado para a sua vida, que Deus tem algo de especial para a sua vida, que Deus quer que você sirva a Ele, que você participe da obra do reino dEle. Se você fizer isso, se a cada dia mais você buscar isso com toda a sua intensidade, com todo o seu coração, sua vida atingirá um nível de felicidade que de outra forma nenhuma você poderia alcançar. Que o Senhor possa aplicar essa palavra em nossos corações e nós venhamos a entender a alegria de sofrermos por Cristo, a alegria de estarmos buscando a Cristo mesmo em meio a toda dificuldade. Essa alegria só quem pode colocar em nossos corações é o Senhor. Podemos estar enfrentando um período de muita dificuldade, uma crise que atingiu a economia, deixou a saúde em colapso em muitos estados, mas nós entendemos que ainda assim essa alegria de Cristo permanece em nós, porque assim como ela permanecia em Paulo, mesmo em meio ao sofrimento e à perseguição, ela pode permanecer em mim e você. Que o Senhor Deus nos ajude a termos a cada dia mais essa vontade de buscá-lo, de servi-lo de todo o nosso coração. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua igreja e que você possa trazer muitos frutos do Espírito para as pessoas que lhe servem. Nessa carta aqui também Paulo fala que se alegra porque os irmãos têm mostrado que a palavra de Deus tem frutificado nas suas vidas, ou seja, as vidas têm trazido frutos conforme a vontade de Deus e que o Senhor possa lhe usar também, que Deus possa lhe usar para ser bênção e para
abençoar muitas outras pessoas. É assim que essa é a minha oração, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus.